Oi, gente! E aí? Hoje eu vim gravar um vídeo que é um vídeo assim bem sério e que acontece com várias pessoas, não é só comigo. Não, eu já ouvi relatos assim que já aconteceu com várias pessoas. O título do vídeo é Depressão pós-parto. Então, é aquele momento que a gente não liga muito pra vida, era pra gente estar feliz, rindo, contente com a chegada do bebê. Mas aconteceu algo, ou até pode não ter acontecido nada e a gente ficou cabisbaixa, a gente não tá tão feliz como a gente era pra estar. E aquilo acaba criando um sentimento de culpa, a gente tenta se animar e não consegue, e que a gente deixa de se cuidar, que a gente deixa de fazer inúmeras coisas por conta disso, né? Então, hoje eu vim falar sobre isso porque eu tive sim depressão pós-parto quando eu estava na maternidade, depois que eu tive ela. E eu vou contar mais ou menos pra vocês e pôr algumas fotos de como eu fiquei lá aqui pra vocês verem e terem uma noção de como eu fiquei, como eu estava lá realmente, porque é uma coisa séria e quando eu estava lá eu não queria ver, eu não queria aceitar que eu estava com isso. E depois que eu tive ela, que eu cheguei em casa, que eu pude pensar, que eu pude olhar o jeito que eu estava, que eu pude analisar o meu comportamento de quando eu estava lá, aí sim eu fui ver que realmente era uma coisa muito séria que eu estava sentindo dentro de mim e não queria me abrir pra ninguém, sabe? Então vamos lá pro vídeo contar sobre esse assunto que gera muita polêmica, que muita gente diz que é frescura, mas não é. Então, a depressão pós-parto que eu tive foi quando eu tava sentindo dor, contração, eu tava muito feliz, mas ao mesmo tempo sentindo muita dor, né? Mas eu queria, a única coisa que passava na minha cabeça era que aquilo era pra me ter a minha filha, né? Então tava um misto de sensações, era medo, era dor, era felicidade, era alegria, era ansiedade, era tudo. Misturou um misto de emoções dentro de mim, entendeu? E o que era pra ser um momento bom e único na minha vida se tornou uma coisa totalmente fora do comum, né? O que aconteceu? Quando eu tive ela, tudo bem, tava tudo bem, tive ela, passei o primeiro dia bem. Como eu vou postar aqui uma foto pra vocês de minutos depois que eu tive ela, né, do parto, mesmo que eu fui pro quarto, já bati logo essa foto. De minutos depois que eu tive ela, realmente eu vou pôr aqui pra vocês. Como vocês podem ver na foto, eu estava apenas com a cara de cansada, de quem tinha botado força, de contração, querendo dormir. Tava até um pouco inchada ainda da gravidez. Eu vou pôr aqui a foto. E quando foi passando assim os tempos, que era pra mim sair com 2 dias da maternidade, eu tava sentindo muita febre, muita febre. E o que aconteceu foi que passou esses 2 dias e eu não vim pra casa. Eles não queriam me liberar de jeito nenhum por conta que eu tava sentindo febre, 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 febre. E aí que começou aquilo na minha cabeça. Primeiro, que eu não tava nem com o meu pensamento. Se eu não sair no segundo, a minha cabeça tava que eu podia sair no terceiro ou não, né? Mas tava tranquilo por aí. Como foi que eu comecei a entrar nessa depressão pós-parto? Aconteceu que, como eu tava ali naquele momento único de ver a minha filha, de cuidar dela, conhecendo a amamentação, que era coisa muito nova, aprendendo a cuidar de bebê, que eu nunca tinha tido essa experiência, e era pra ser assim um momento lindo. Mas aí começou que, como eu tava sentindo febre, os médicos lá do hospital queriam saber o porquê que eu estava sentindo febre, né? Então eles começaram a gerar mais hipóteses que poderiam estar causando essa febre. E em vez deles guardarem para eles ou então só conversar com os meus familiares, não. Eles vinham falar para mim o que eu poderia estar sentindo e aquilo foi me causando muito medo, muito medo, muito medo mesmo. Porque uma das hipóteses foi: eu acho que você vai precisar fazer curetagem, pode estar com resto de parto. Eu fiquei com bastante medo, porque como eu tinha sido ponteada, como assim eles queriam fazer uma coisa minha? Então eu fiquei com muito medo e aquilo mexeu muito na minha cabeça. Meu Deus, eu vou fazer curetagem. E não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Aí, a segunda coisa que eles vieram me dizer foi: você vai ter que fazer uma ultrassom transvaginal para ver se você está realmente com resto de parto. Gente, imagina aí, eu costurada, acabando de ter minha filha, sentindo dor, sentindo ardência, sentindo tudo assim, porque mal andava direito. Imagina aí eu fazer uma ultrassom transvaginal, porque eu já tinha trauma realmente. E eles falando aquilo na minha cabeça e tal, e eu já tava ficando com o pensamento a mil. Todo dia eu chorava querendo ir pra casa, todo dia eu chorava querendo ir pra casa. E nada disso vim. Aí eu vou pôr aqui uma foto de como eu estava quando o pai da bebê foi me visitar, como era que tava o meu semblante quando eu tava com depressão pós-parto. Essa foto eu nunca mostrei pra ninguém. Até quando eu ia postar, eu sempre botava um emoji na minha cara, mas aqui eu vou mostrar ela em tempo real. Porque realmente essa foto, vocês vão realmente ver como era que eu estava. Eu não penteava cabelo, eu não queria fazer nada, eu só queria estar na minha cama chorando todo o tempo todo. Eu me sentia sozinha, mesmo tendo gente lá comigo, me acompanhando direto. Eu me sentia só, eu queria só a minha mãe lá. E eu chorava muito mesmo. Eu só vivia chorando lá, querendo vir pra casa. E eu vou contar outro caso que aconteceu lá na maternidade, que eu já tava desse jeito, sem querendo fazer nada. E aconteceu que os médicos foram lá no quarto e viram que a área tava meio amarelinha e tal. E aí tiveram que fazer aquele exame pra saber se ela realmente estava amarela, né? E eles levantaram a hipótese que ela podia estar assim, né? E levaram ela pro banho de luz. O que aconteceu? Que no mesmo corredor que eu tava, meu quarto era só 2 pacientes, graças a Deus. Tinha paciente lá, tinha mamães que tinham acabado de ter neném, que o bebê tava na luz, mas continuou no cercadinho dele, do lado dela e tal. Eu não. A área foi levada para outra sala, que eu tinha que passar pelo corredor inteiro para ir para essa sala, e eu podia ver ela em qualquer momento, sabe? Mas eu tinha que ficar em 3 horas me levantando com dor, com cor na minha cabeça e ir pra lá, dar de mamar ela, depois voltar e não poder trazer a minha filha. Aquilo me deixou bastante assim comovida. E só podia ver eu na semana, eu ou o pai. Final de semana que podia ir minha mãe ou meu pai, mas na semana só podia ir eu. Só eu podia ver ela. E eu questionava, por que a minha filha não pode ficar aqui comigo? E eu chorava sentindo falta dela, porque eu já tava com pressão psicológica dele dizer que eu tinha que fazer curetagem, ou então tinha que fazer uma ultrassom transvaginal, eu já tava com pressão psicológica. Ainda mais, a minha filha não tava do meu lado pra me ver ela e criar força, porque levaram ela para outro quarto e ele só dizia que ela não podia ficar comigo. Só que eu via outras mães com os bebês dentro dos seus quartos, né? E só a minha não podia ficar. E eu chorava muito, sentindo muita falta dela. Toda vida que eu ia lá, eu chorava. E aí eu vou contar mais uma pressão psicológica que foi que, né, causou essa depressão pós-parto. Ela dizia, se você chorar, o leite vai secar, você não vai ter mais leite para amamentar sua filha. Então, tipo assim, foram coisas que foi mexendo muito com a minha cabeça. Tinha dias que eu não penteava o cabelo, tinha dias que eu não escovava os dentes, não tinha vontade de se levantar da cama. E, meu Deus, e eu vou postar aqui uma foto pra vocês terem a ideia que eu não tava penteando meu cabelo, eu usava touca na cabeça porque eu realmente não estava penteando meu cabelo de jeito nenhum. E se tiver aqui também, se eu achar outra foto, vou botar aqui uma foto de quando ela tava na luz, que é pra vocês verem que eu realmente não tô mentindo. Então aquilo foi mexendo muito com a minha mente e eu peguei e criei uma coisa que se eu não saísse daquele hospital, daquela maternidade, eu ia ficar louca, porque 8 dias, bebê, você trancada, viu? Eu ia ficar louca se eu não saísse dali. Então o que eu falei? Eles disseram que eu tinha que passar 3 dias sem sentir febre pra me poder ir pra casa. 3 dias. Isso no 4º dia, eu acho. No 5º dia eu ainda senti febre. Aí eles disseram, você tem que passar mais 3 dias sem sentir febre e tal. E eles queriam porque queriam que eu esvaziasse o meu peito, que eu fosse lá pro banco de leite pra tirar leite. Eu fui uma vez, eu vou contar o que a mulher fez. A mulher apertou tanto meu peito já tava ferido, porque a primeira pega, querida, dói e fere, né? Porque o seu peito não é acostumado com criança chupando, né? Meu peito estava completamente ferido e completamente cheio, chega ele esbarrotava.
Tava tão grande e duro e doía demais. Esse era porque da minha febre, eu não sabia. E eu fui uma vez, a mulher apertou tanto meu peito, que nunca mais eu quis ir. Nunca mais eu fui. Eu peguei e disse, comecei a discutir e tava estressada. Qualquer pessoa que chegava perto de mim, eu dizia, eu não vou tirar sangue, eu não vou mais deixar botar isso no meu braço, eu não vou mais fazer isso, eu não vou fazer mais aquilo. E ela dizendo, você tem que tirar leite, não sei o que. E eu não vou, que aquela mulher apertou meu pé. Gente, eu tava numa situação tão assim que eu tava discutindo com todo mundo que eu queria ir pra casa. E quando ele disse, você tem que passar esses 3 dias sem sentir febre, eu disse assim, eu não vou conseguir. Pra mim mesma, eu não vou conseguir, não vou, porque eu tava sentindo febre todo o tempo, bem dizer. E eu peguei e falei pro pai da minha filha, olha, eu tenho que passar 3 dias sem sentir febre, então tu tem que trazer dipirona pra mim escondido pra me tomar, pra quando vier a febre, ela vier medir minha temperatura, eu já ter tomado o remédio, já ter abaixado. E foi o que aconteceu, ele levou o dipirona pra me tomar, né? Tomei. Quando ela vinha medir minha temperatura, que eu via que eu tava um pouco quente, eu deixava ela botar debaixo do meu braço, só que disfarçadamente eu pegava e afastava o termômetro pra ele sair do foco. Aí foi nessa que passou os dias, né, 3 dias, e eu fiquei totalmente sem sentir febre, né? Quando eu cheguei em casa, que eu tinha aquela bombinha, tirei leite, fui tirando, aí sim eu não senti febre mais de jeito nenhum. Mas enquanto eu tava lá, daquela pressão psicológica, aquele choro, aquela vontade aquele sentimento de estar presa, e eu fiquei realmente muito desesperada e fiquei sem saber o que fazer, né? Mas graças a Deus eu consegui, e eu acredito que você também consegue, né? Porque é uma coisa assim, realmente que é muito difícil, que só vai assim se você tiver a mente muito aberta, porque tem gente que tem a mente fraca que realmente fica pior do que eu, né? Mas eu acredito que qualquer pessoa pode passar por essa situação ou não, né? Assim, depende do seu ponto de vista, que você tem que procurar sempre enxergar coisas boas, momentos bons na sua vida, que você sim vai conseguir superar tudo isso. Então é isso, gente. É esse o meu relato que eu conto pra vocês. E eu espero que você também consiga. Um beijão!